Bem-vindos ao Espaço Estudo. Eu vou agora mostrar-lhes como em certos empreendimentos, eu já fui a uns 4 ou 5, todos eles de alto padrão, porque isso ainda é apenas para alto padrão, é como o início do celular, só gente muito rica tinha celular, hoje todo mundo tem. No momento, apenas os condomínios de alto padrão estão prometendo entregar pontos de carregamento, mas no futuro todo mundo vai ter. Tá? E o que eu quero mostrar a vocês? Que é melhor você não instalar o seu ponto de carregamento no apartamento. Não instalando o wallbox no apartamento, em certos apartamentos, você vai economizar e ainda tem chance de ganhar um dinheirinho no final desse vídeo. O que eu quero que vocês prestem atenção? Isso aqui é apenas uma pesquisa no Google que vocês podem fazer, tá? Só pesquisar lá preço de wallbox. Essa aqui foi a primeira tela que apareceu. Olha os preços como variam, de 60 até 16.400. Isso na primeira página. Claro, eu botei em ordem decrescente de preços. E vejam aqui as potências. 22 kW, 7,4 kW, 20 kW, 30 kW, esse aqui não colocou, 7,4 kW. Vejo também as correntes, olha, 63 amperes, 34 amperes, né? Aqui não colocou, 50 amperes e 32 amperes. Vocês precisam ter esses números em mente quando vocês forem comprar apartamento ou quando vocês forem analisar o apartamento que vocês já compraram, tá bom? Sempre tenham esses números em mente. Esse é o momento atual, precisamos conhecer um pouco de eletricidade. Agora eu vou aproveitar uma tela que eu já usei em outros vídeos, porque ela é muito instrutiva. Aqui eu coloquei duas marcas e peguei dois carros de cada marca apenas como 4 exemplos, tá? Aqui vocês vão ver o que vocês vão ter em casa, em apartamentos ou casas. É carga lenta, você não vai ter carga rápida em um imóvel particular. Vejam as potências desses veículos aqui. Precisa de 11 kW, precisa de 6,6 kW, precisa de 11 kW, precisa de 3,3 kW. Se você tiver essas potências, se você tiver, vamos aqui, se você tiver essa potência, aí você terá esse tempo de carregamento. Esse tempo de carregamento, esse tempo de carregamento, esse tempo de carregamento. Observem bem, tá? E também o percentual. Isso aqui é para carregar 50% da bateria, tá? Sempre fiquem atentos na hora de comprar o carro, esses números, o que está na tabela. Tá? Então talvez de 0 a 100%, embora não seja de bom tom você deixar a bateria chegar a 0%, mas seria perto de 6 horas para este carro com 11 kW. Tá? Vejam os tempos, 5 horas, 3 horas e meia, 1 hora e meia. Mais uma vez, as potências 11, 6,6, 11, 3,3. Precisa ter isso em mente para ver a próxima tela. Vamos lá, esses 4 ou 5 empreendimentos de alto padrão que eu visitei aqui em Goiânia, porque é o estado em que eu estou, e eu duvido que seja diferente nos seus estados. São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, que eu andei vendo na internet, não vai ser muito diferente não, tá? E o que acontece? Todos os empreendimentos que estão fazendo essa propaganda estão prometendo um ponto de carregamento por apartamento. Tá? Alguns deixaram a entender que eles iriam entregar a tomada, que era um termo não técnico para o wallbox, como nós já vimos, tá? E depois passaram a falar sobre instalação e agora eles falam apenas em preparação. Preparação significa que não tem nada, tá? Que não tem o wallbox, não tem fio elétrico, só tem uma canaleta no teto, tá? Preparação é só uma canaleta indo da garagem até o seu relógio de luz, é só o que você vai ter, tá? Então fiquem bem atentos com o termo tomada, pontos de carregamento, wallbox ou apenas preparação ou similares, né? Não vão entregar quase nada pronto. Mas o grande problema é, vocês lembram das potências que eu coloquei nas telas anteriores? O que esses empreendimentos, todos que eu fui, estão prometendo? Né? Eles estão prometendo entre 3,3 kW, 3,5 kW, 3,7 kW. Você se lembra dos valores que estavam na tela anterior? Né? Então, isso aqui a gente resume assim, 3,5 menos ou mais 0,2. Está aqui, 3,5 mais ou menos 0,2 kW. Isso aqui a gente resume essa faixa de valores aqui. Só que o que acontece? Lembre-se que esses prédios de alto padrão todos estão oferecendo 2, 3 ou mais vagas por apartamento.
né? São no mínimo 2, são no mínimo 3, e se forem coberturas, penthouses, vão ter 4, 5 vagas para o apartamento. E o que acontece? Para economizar na instalação elétrica, o que as construtoras estão fazendo? Elas estão descumprindo a norma 17019 da NBR 17019 da ABNT. Estão descumprindo por quê? Porque não existe lei obrigando a cumprir isso aqui. O cumprimento da norma, embora seja de uma boa prática de engenharia, seja de muito bom tom você cumprir normas técnicas que reproduzem em grande parte normas internacionais, no caso da energia elétrica são as normas IEC, né? Boa parte das nossas normas da ABNT são traduções da IEC com adaptações ao nosso mercado, né? É coisa da globalização. Mas o que acontece? Para economizar, eles não estão seguindo isso aqui, que manda instalar para 100%, e estão instalando energia só para 50% dos apartamentos. Apesar de prometerem um ponto por apartamento, olha só o paradoxo, promete um ponto por apartamento, vai estar preparado, vocês inclusive vão ver matéria hoje, ontem saiu matéria aqui em Goiás, na TV Globo, falando que os empreendimentos estão sendo entregues preparados para carro elétrico. Isso não é bem verdade, tá? Então eles estão prometendo um ponto para todo mundo, mas estão instalando energia elétrica apenas para 50%. Isso é o que se chama de fator de demanda 0,5. Só que tem o quê? Já que eles estão prometendo um ponto por apartamento, tá? Ó, um ponto por apartamento, vai ser impossível controlar que todo mundo, né, só metade das pessoas por dia coloque seus carros para carregar, e o carro demora 5, 6 horas, como vocês viram, fica a noite inteira lá plugado. Então o futuro será conforme eles prometeram. Eles prometeram um ponto por apartamento, e no futuro vai ter um apartamento toda noite, um carro sendo carregado, porque como a carga é lenta, sendo 2 ou 3 carros por apartamento, que é o que está previsto para o empreendimento, né, todos os dias todos os carregadores vão estar sendo usados. Qual vai ser a consequência disso? Se eles instalaram só para 50%, essa potência aqui que foi prometida vai ser dividida por 2. Na verdade, você vai dispor disso aqui. Aí o que vai acontecer? Aquela informação que você viu na tabela, que o seu carro vai carregar em 5 ou 6 horas, 3,7 kW com fator de demanda 1, se o seu carro for um carro altíssimo padrão, que pede 22 kW, você vai multiplicar por 6 o tempo que tiver lá na tabela. Se o carro demorar 6 horas para carregar, ele vai passar a demorar 36. E isso se o fator de demanda for 1. Porque se o fator de demanda for meio, como várias incorporadoras e construtoras estão instalando nos empreendimentos de alto padrão, o tempo de carregamento vai ser multiplicado por 12. Porque esta potência vai ser dividida por 2. E isso vai acontecer em poucos anos. Eu imagino que em 2 a 3 anos essa situação toda aqui vai estar batendo as portas primeiro das concessionárias, porque é a primeira coisa que vai acontecer. Quando a pessoa perceber que o carro está demorando um tempo gigantesco para ser carregado, vai achar que é um problema no carro. Então a pessoa vai o quê? Vai até a concessionária. A concessionária vai perguntar quanto de potência existe no empreendimento onde ele mora, vai descobrir que é isso aqui. Aí a pessoa vai sair chateada da concessionária e vai para a incorporadora reclamar, porque prometeram isso aqui, entregaram isso aqui, e essa aqui é a tabela. Vocês podem fazer as contas, né? Eu coloquei aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12 modelos como exemplo, tá? Com as potências de carga lenta que eles demandam. E aqui estão os fatores. Então, seja qual for o seu carro, tá? Você olha qual é a potência de carregamento em carga lenta, divide por isso aqui, ó, por esse 1,85, você vai saber quantas vezes mais o seu carro vai demorar a ser carregado no empreendimento que te venderam como de alto padrão. Vai ser desse jeito. Bom, a minha série de vídeos, alguns feitos para orientar o PROCON, outros feitos para orientar os compradores, e eu já comecei alguns voltados para as brigadas de incêndio.
né, porque os carros elétricos também vão trazer mudanças para o trabalho das brigadas de incêndio e corpos de bombeiros, né. Eu estou desenvolvendo há algum tempo, né, de uma forma propedêutica, né, esses vídeos, né. Então já tenho falado da qualidade de serviço, já falei sobre o fator de demanda, ainda falta falar sobre a casa eletrificada e gestão de energia. Isso que eu estou falando agora neste vídeo é um dos aspectos do que se espera de ponto individual. Quando não há energia para ponto individual, vai ter que ser usada a opção da gestão de energia. Então, infelizmente, você comprou um imóvel com promessa de ponto individual e você vai chegar à conclusão de que você vai ter que ter um gasto a mais, porque você vai ter que contratar a gestão de energia. Isso vai dar muito aborrecimento muito em breve. E agora vamos explicar o porquê que eu falei que é melhor você não instalar o seu wallbox para economizar. Porque o wallbox, você viu a faixa de preço na primeira tela. Você na última uma das próximas telas você vai ver mais uma faixa de preços pesquisada hoje, dia 20 de abril de 2024, pelo shopping do Google, tá? Então, por que eu digo que você não precisa de um wallbox? Para te oferecer apenas 3,7 teoricamente, ou 1,85, que vai ser a realidade, você não precisa instalar um wallbox. Você não precisa gastar 15 mil de wallbox e sei lá quanto dinheiro para fazer a instalação, a fiação e tal, etc., se você só vai ter isso aqui. Para isso aqui, uma tomada de 10 amperes a 220 volts dá conta de 1,85. Se for em 3,7, tá, kW, basta uma tomada de 20 amperes, porque a sua máquina de lavar gasta mais energia do que isso. Então a energia que estão te entregando é menos do que uma máquina de lavar, né, para um carro caro e um imóvel de alto padrão. Então, por que eu estou dizendo que se você extrapolar essa energia, ou esta aqui, né, que é mais real, que está sendo prevista para o prédio, você vai começar a colocar uma situação de risco. Quais os riscos? Ou quando todo mundo estiver usando seus carregadores simultaneamente, conforme a promessa de um ponto por apartamento, subentende que todo mundo pode usar o seu ponto ao mesmo tempo. Quando todos usarem o seu ponto ao mesmo tempo, tá, provavelmente vai haver uma de duas coisas: ou um desligamento do prédio, ou fogo. Se o sistema de segurança não der conta, vai ter fogo no transformador. É o que vai acontecer, porque as reservas de potência que estão sendo instaladas não dão conta disso aqui. Se você colocar um wallbox, o condomínio não terá como controlar. Como é que um condomínio vai controlar quando você sai da loja, ganhou o seu wallbox, o vendedor ou a loja falou: olha, você instala com 7,4 kW ou instala com 11 kW, só que o prédio só vai ter uma previsão de 1,85 na prática, na verdade, para todo mundo. Então, os primeiros a instalarem vai dar tudo certo. Aí vem o segundo, o terceiro, lá pelo 15º vai começar a dar problema. Vai começar a dar problemas, né? Olha aqui o que é um carregador de carga super lenta, tá? Um carregador de carga super lenta é o carregador portátil que você ganha de brinde quando você compra o carro para você usar em viagem, que serve em qualquer tomada de 20 amperes, de 10 ou de 20 amperes, tá? Vai dar conta. Então, eles estão te oferecendo, em imóveis de alto padrão, a energia típica, né, a potência típica de um carregador portátil, que você pode enfiar em qualquer tomada durante uma viagem. É a carga super lenta. Um imóvel de alto padrão está te prometendo potência de carga super lenta. Então, se é para ser carga super lenta, as tomadas comuns do padrão NBR 14136, que são as nossas conhecidas tomadas de 3 pinos, dão conta. Não precisa gastar comprando o wallbox, não precisa gastar mandando instalar o wallbox. Bota só uma tomadinha dessa aqui de 20 amperes, usa o seu
o carregador vai ser até mais seguro, porque vai ter mais gente conseguindo utilizar. Isso vai impedir que os primeiros moradores usem uma grande parte da reserva de energia. Os primeiros vão se dar bem, os segundos, terceiros, quartos não vão. Então, para evitar isso, para que mais gente consiga usar a energia do prédio nos seus carros, a única forma, sem contratar gestão de energia, é o condomínio dizer: olha, ninguém pode colocar o wallbox, só pode usar o carregador portátil, porque o carregador portátil limita a energia que cada um vai gastar, tá, ao que está previsto pela construtora. Aqui, ó, a construtora prometeu 3,5 mais ou menos 0,2, né? Então, se todo mundo utilizar apenas o carregador portátil, isso vai ser mais seguro, porque ninguém vai extrapolar a cota para cada apartamento. Então, conforme eu já falei outras vezes aqui no canal, o canal é totalmente a favor do carro elétrico, é a favor da eletrificação, da redução da emissão de carbono, mas que isso seja feito de uma forma responsável, legal, consciente, correta. Então, o que está ocorrendo aqui, embora as construtoras não estejam entendendo isso, elas estão com uma visão de curto prazo que elas querem vender esse negócio, mas a longo prazo, dentro de 2 ou 3 anos, os nomes das construtoras estarão na berlinda, porque o nível de insatisfação de uma pessoa que vai comprar um carro de alto padrão e descobrir que o carro vai demorar 6, 7, 8, 10 vezes mais a ser carregado do que estava constando no manual do carro, a pessoa vai ficar chateada, muito chateada com a construtora, tá? Que fez isso, construtora, incorporadora. Estamos aqui ajudando os corretores também, porque os seus clientes daqui a 2 ou 3 anos vão ficar muito revoltados quando essa situação se instalar, muito revoltados, porque vocês não avisaram que o prédio teria apenas capacidade de carga super lenta. Tá? Os instaladores, estamos ajudando os instaladores a preservarem seus negócios, porque quando as pessoas olharem com maus olhos para a instalação de wallbox, meu Deus, eu instalei um wallbox, gastei 30 mil entre comprar o aparelho, instalar, etc. E bastava ter uma tomada de 20 amperes. Entendeu? Isso vai criar uma insatisfação gigante com os instaladores, e quando a imagem do profissional cai, a imagem da empresa cai, o mercado cai. Nós estamos ajudando as montadoras a preservarem seus negócios, porque quando as pessoas que estão comprando apartamentos em empreendimentos de alto padrão descobrirem que não dá para carregar o carro lá, elas vão ficar menos propensas. Bom, já que eu não consigo, vou comprar um carro térmico. Vou continuar com o carro térmico. Então vai ser ruim para todo mundo. Essa baixa energia que as incorporadoras estão colocando nos prédios, simplesmente vai ser ruim para todo mundo, para quem compra o carro, para quem vende o carro, para quem instala o wallbox, vai ser um horror. E eu entendo que isso vai acontecer em pouco tempo, porque a cada mês está aumentando o percentual de carros eletrificados que estão sendo emplacados no Brasil, a frota está sendo substituída. Esses problemas ainda não estão acontecendo, mas vão acontecer muito em breve, prazo de 2, 3, 4 anos. As insatisfações serão muitas, e como nós vamos ver mais tarde em outros vídeos, os riscos de segurança patrimonial, pessoal, também vão aumentar, ok? Mas por enquanto, por hoje tá bom. Muito obrigado, até o próximo vídeo, e como sempre, não se esqueçam. Opa, eu esqueci de uma coisa. Eu não falei de como vai ser para ganhar dinheiro. Já que você provavelmente vai comprar o carro e vai ganhar um wallbox, e o wallbox não vai servir de nada para você, manda colocar uma tomada de 20 amperes, vende. Ó, essa aqui é a segunda tela da pesquisa sobre preço de wallbox. Tá? Deixa eu entrar aqui, peraí. Aqui, ó, esta é a segunda tela da pesquisa de preço do wallbox. Então, na primeira tela você viu os preços, aqui na segunda tela você pode ver que você pode ganhar uma grana entre 9.800 e 16.245 vendendo o seu wallbox. Se você ganhou um de 7,4, se você ganhou um de 22, 7,4,
22, 22. Então, se você ganhou quando comprou o carro um wallbox com uma potência de carregamento decente e de acordo com o carro, mas o condomínio, seu empreendimento não estará de acordo com essa potência, você coloca uma tomada de 10 ou 20 amperes e vende esse negócio. Você economiza na instalação do wallbox, né? E ainda ganha dinheiro vendendo o wallbox que você ganhou do empreendimento. Se você já está nessa situação e está insatisfeito, minha recomendação é a seguinte: Procon, tá? E, como sempre, se você gostou do vídeo, Círculo Virtuoso do YouTube, curtir o vídeo, inscrever-se no canal, notificações ativadas e compartilhar. Eu sempre coloco a bandeira nacional aqui, lembrando que ela é sem partido, ela é de todos nós, desde 19 de novembro de 1889. Muito obrigado e até o próximo vídeo.